Olá pessoal, eu sou o professor Formiga, faço parte dessa grande equipe, anota aí, um projeto muito maravilhoso. E hoje a gente vai ver um assunto da química orgânica chamada isomeria. Cuidado minha gente, vocês, cuidado. Você aluno, você aluna, muito cuidado que toda prova do Enem aparece sempre uma questão de isomeria. É um assunto muito fácil. Agora, depende exclusivamente daquelas funções orgânicas. Vocês têm que ter conhecimento o que é um hidrocarboneto formado de carbono e hidrogênio. Reconhecer um álcool, reconhecer um aldeído, reconhecer um enol, reconhecer uma acetona. Então, este assunto depende exclusivamente de vocês, do conhecimento das funções orgânicas. E eu tenho certeza que vocês têm conhecimento dessas funções, beleza? Então, olha aqui. A palavra isomeria significa o seguinte: iso significa igual, meria significa parte. Quando a gente pega um livro de química, o conceito é deste tamanho, enorme. Conceito longo dá preguiça para vocês, para o professor. Se dá preguiça para o professor, imagine você, aluno. Então, o que é que a gente coloca? O conceito que é muito longo, a gente diminui o tamanho dele. Olha o que significa a palavra isomeria. Abre a sua boquinha e diz assim, mesma fórmula molecular. Ele está lhe dizendo, para dois ou mais compostos apresentarem essa propriedade chamada isomeria, eles têm que apresentar as mesmas fórmulas moleculares. E o que são fórmulas moleculares? O que é uma fórmula molecular? É aquela que determina o número exato de cada átomo na sua estrutura. Beleza? Então, o que significa a palavra isomeria? Abre a sua boquinha, abençoada por Deus, e diz assim, mesma fórmula molecular. E mais nada, mais nada. Você que não aprendeu uma teoria dessa, pelo amor de Jesus Cristo. Então, vamos lá. A isomeria se classifica dois tipos. Primeiro, isomeria plana, onde os seus compostos vão diferenciar na estrutura plana. A isomeria plana se classifica em 5 tipos. Isomeria de cadeia, chamada de núcleo. Isomeria de posição. Isomeria de função ou funcional. Metameria e tautomeria. Vamos repetir. A isomeria plana se classifica em 5 tipos. Isomeria plana de cadeia ou núcleo. Isomeria plana de posição. Isomeria plana de função. Metameria ou compensação e tautomeria. Agora, pai, para ser isômero plano de cadeia, para ser cadeia, olha que beleza, mesma função orgânica, cadeias diferentes. Para ser isômero de cadeia, os dois caras têm que pertencer a uma mesma função orgânica, mas as cadeias são diferentes. Olha aqui, olha um exemplo. Olha aqui. Repare que nessa estrutura eu só tenho átomos de carbono e hidrogênio. Aí é um hidrocarboneto. Olhe para o de baixo. Também eu só tenho carbono e hidrogênio. Também é um hidrocarboneto. A função orgânica é a mesma. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Agora, se a gente olhar direitinho, esta estrutura daqui é diferente dessa. Essa estrutura é chamada cadeia aberta normal. Cuidado com essa sigla, CAN. Cadeia aberta normal. Já na estrutura de baixo eu tenho cadeia aberta ramificada.
Preste atenção que as cadeias carbônicas são diferentes, tá vendo? Ó? Uma é normal e a outra é ramificada. Então, são isômeros de cadeia. Beleza? Agora, o que é uma cadeia normal? Olha aqui para o meu pincel. Vamos fazer de conta que aqui é uma cadeia. Tem carbono pendurado? Não, formiga. Então é uma cadeia normal. Agora olhe para o pincel. Tem carbono pendurado? Tem, professor. Então é ramificada. Olha aqui, ó. Não tem carbono pendurado. Normal. Tem carbono pendurado. Ramificada. Beleza. Isomeria de posição. Para ser isômero de posição, duas condições. Mesma função orgânica. Só pode ser álcool com álcool, aldeído com aldeído, hidrocarboneto com hidrocarboneto. A função tem que ser a mesma. Agora, mudança na posição da dupla, ou tripla, ou radicais ou grupo. Então, para ser isômero de posição, duas condições. Mesma função orgânica e, coloca aqui, ó, e mudança na posição da dupla, da tripla, radicais ou grupo. Por exemplo, olha aqui embaixo. Repare que eu tenho um grupo hidroxila. Esse grupo hidroxila está ligado a este carbono. Neste carbono eu só estou vendo ligação simples. Neste carbono eu não estou vendo nem ligação dupla e nem ligação tripla. Estou vendo uma simples, chamando carbono saturado. A hidroxila está presa ao carbono saturado. É um álcool. O de baixo, a mesma coisa. A hidroxila presa a carbono saturado. Percebam vocês que o primeiro composto para o segundo composto houve um deslocamento do grupo OH. No primeiro, o OH está na extremidade da cadeia. E aqui está no meio da cadeia. Houve uma mudança no grupo. Mudança na posição do grupo hidroxila. Então é isomeria de posição. Beleza? Essa daqui é mais fácil. Isomeria plana de função. Funções diferentes. Já vou dizer para vocês. Olha o casalzinho. São os pares, são casais. Só pode ocorrer álcool com éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Não pode ser álcool com aldeído. Não pode. Não pode ser éter com aldeído, éter com cetona. Os pares são esses. Álcool com éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Então, aqui são os pares que representam a isomeria de função. Beleza? Bom, metameria. Mesma função orgânica. Agora, e deslocamento no heteroátomo. Professor, o que significa heteroátomo? São esses caras, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um átomo de oxigênio, aqui eu tenho um átomo de enxofre. Ele está entre carbono. Então aí é chamado heteroátomo. Quando eu escrevo isso aqui, ó, CH3, olha aqui, ó, que beleza, ó. Tá vendo, ó? Eu posso escrever essa cadeia desse jeito, ó. Se você der uma olhadinha, pode verificar, hein, que houve uma mudança no heteroátomo, tá vendo? Olhe para o primeiro exemplo, que é a primeira cadeia. A função é a mesma, que é um éter, mas olhando para este cara e olhando para o de baixo, houve uma mudança na posição do oxigênio. Chamamos de metameria, deslocamento no heteroátomo. Professor, quais são os heteroátomos? São 4, ó. Oxigênio, enxofre, nitrogênio e fósforo. Agora, tem que aparecer entre átomos de carbono. Por último, tautomeria.
dinâmica, ocorrência. Enó com aldeído, enó e cetona. Vou repetir. Tautomeria ou chamada dinâmica, ocorrência, só pode ocorrer entre enó e aldeído, enó e cetona. Por exemplo, que função orgânica é essa? Eu tenho grupo carbonila entre 2 carbonos. Então aqui eu estou diante de uma cetona. Aqui é uma cetona. Beleza, tá vendo? Preste atenção. Coloquei de propósito para vocês. Que função orgânica é essa? Essa função aqui é um aldeído. A minha pergunta é essa. Cetona e aldeído forma essa isomeria tautomeria? Não. A isomeria é entre enó e aldeído. Enó e cetona. Aqui não é o enó, aqui é uma cetona, aqui é um aldeído. Agora, se eu fizer isso, ó, agora sim, que beleza, papai. Agora sim, a hidroxila está presa a este carbono, onde este carbono tem uma ligação dupla. Aí é um enó. Tá vendo? Enó e aldeído. Enó e aldeído, tautomeria. Eu disse para vocês dominarem este assunto de isomeria, eu tenho que colocar na minha cabeça as funções orgânicas. Se eu não tiver conhecimento das funções orgânicas, jamais vou acertar questões de isomeria. Percebam vocês que a isomeria em si é muito fácil. Só depende exclusivamente das funções orgânicas. Saber quando é um álcool, saber quando é enó, quando é um fenó, quando é um aldeído. Beleza?